Como sempre fazemos nos domingos onde celebramos a ceia, e a compartilhar com os irmãos um dos versículos lá onde o apóstolo Paulo fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando sobre isso, as instruções quanto à celebração do Senhor. E ele tem algumas instruções para a igreja, e é sempre útil nós lermos essas instruções, nós meditarmos sobre elas, para que a ceia possa ser um momento de bênção para nós e não motivo de julgamento, porque a Bíblia vai dizer que se nós não fazemos isso, nós podemos ser disciplinados pelo Senhor. Então, o versículo que eu queria compartilhar com os irmãos é os versículos 27 a 29, que diz: Por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo indigno, peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, antes de comer do pão e beber do cálice, cada um deve examinar a sua consciência. Se alguém comer do pão, beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio castigo. Pai, temos nos alegrado na Tua presença nesta manhã. O Senhor tem nos abençoado já através dos cânticos, através da leitura da Tua Palavra, através das orações dos irmãos. Obrigado, Senhor, por isso. E agora abre nosso entendimento para receber a palavra do Senhor. Te peço no nome de Jesus. Amém. Mas nós estamos lendo e estudando para o nosso próprio proveito e também edificação a carta de Paulo aos Romanos. E temos caminhado por essa carta e temos conversado sobre capítulo 5, a primeira parte do capítulo 5, que foi do verso 1 até o verso 11, e nós iríamos então seguir, seguir lendo e refletindo sobre essa carta a partir do verso 12, mas hoje só quero mencionar o primeiro versículo, onde o apóstolo Paulo diz, onde ele fala sobre que nós não podemos ou não vamos permanecer no pecado, nós que uma vez fomos, capítulo 6, nós fomos já justificados do pecado e perdoados. Então, no capítulo 6, verso 1, ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Continuaremos no pecado? E a resposta do apóstolo Paulo é muito simples e muito curta. Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Não há por que você continuar pecando, desde que você conheceu a graça, a justificação pela fé. Não há por que viver ainda no pecado, continuar pecando. E as instruções a respeito da ceia do Senhor, isso nós sabemos por doutrina, por ensinamento, do apóstolo Paulo. E ele fala, nesse livro de Romanos, ele tem uma parte
onde ele fala sobre doutrina e nos ajuda a entender a nossa posição, a nossa nova posição diante de Deus, mas ele fala também que isso que é doutrinário, que você ouve, você crê no seu coração, isso também deve fazer parte da sua experiência. E a partir então aqui do capítulo 6 e seguintes, ele vai mostrar para nós como podemos tornar a nossa posição, aquilo que nós cremos, sobre as doutrinas, a obra de Jesus, como isso pode se tornar nossa experiência. Porque eu posso só crer, e isso não fazer parte da minha vida, da minha experiência. Então é nesse sentido que vários recursos e de várias formas, várias maneiras, muitas vezes, lendo as Escrituras, nós vamos ser lembrados disso. E além de crer, nós precisamos também ter a experiência daquilo que nós cremos. Até porque crer é importante, saber o que nós cremos é importante, mas é preciso também ter a experiência disso que nós cremos. Isso é, colocar em prática, desafiar esse entendimento, esse conhecimento que nós temos na vida diária, testar na vida diária, colocar em teste na vida diária. E aí nós temos a comprovação de que aquilo que nós cremos realmente é verdade, realmente funciona, porque nós fizemos o teste, nós colocamos em prática, nós temos a experiência. Então nós temos o desafio de não somente crer, mas também de viver à luz daquilo que nós cremos. Por isso que o texto de Paulo a respeito da celebração da ceia, e essa questão nós vamos tratar melhor, os irmãos vão gostar, quando nós, no próximo domingo, se Deus nos der graça, nós retomarmos a leitura e o estudo aqui de Romanos. Porque às vezes nós temos algumas dificuldades de entender algumas coisas. Então, aqui de novo, sempre que celebramos a ceia, e eu creio que tudo que o Senhor nos deu e nos manda fazer, tem um propósito. A gente não faz só para cumprir um ritual religioso, mas há um propósito, há um significado nisso, há algo que Deus quer ministrar nas nossas vidas. Com a ceia é lembrar a nossa justificação pela fé, como nós somos perdoados, e que isso não pode ser de alguma forma desprezado ou ignorado na nossa vida diária, na nossa prática diária, na prática da nossa religião, que é a nossa fé cristã. Por isso, quando a ceia é instituída pelo Senhor Jesus, que é um dos sacramentos que ele instituiu ao lado do batismo, tem esse propósito de tempos em tempos, Como eu disse, a igreja primitiva fazia isso toda vez que se reunia. Nós fazemos pelo menos uma vez a cada 30 dias. Nós nos aproximamos, nós celebramos a ceia como igreja, e nós queremos e cremos que Deus nos instituiu para que a gente mantenha a nossa prática da fé cristã em dia, para que em cada celebração dessa, pelo menos a cada 30 dias, a gente pare para refletir se aquilo que nós estamos fazendo tem relação com a nossa vida mesmo, se nós estamos vivendo à luz daquilo, Por isso diz, cada vez que vamos fazer isso, se você não faz isso diariamente, se você
passou uma semana, 2 semanas, sem refletir bem sobre a sua vida com Deus, então na ceia você procure fazer isso, por favor. Por favor, pare para pensar um pouquinho sobre a sua vida com Deus, né? Sobre a sua vida, a sua fé, né? Sobre como você está vivendo o seu cristianismo. É para isso que o Senhor nos dá, é um meio de graça. Né? É como se Deus, o Senhor estivesse dizendo, olha, você está tendo mais uma chance. Né? Assim como Tomé teve, né? Mais uma chance, porque na primeira vez que Jesus veio ele não estava lá, mas ele teve outra chance, né? E ele pôde ter o seu encontro com Jesus. Então, a ceia, né? Se no momento, no dia, na semana que você sabe que a igreja vai celebrar a ceia, procura refletir sobre isso. Se você quiser uma ajuda para estar se preparando melhor para a ceia durante a semana, eu tenho um texto para isso. Né? Eu preparei um livretinho onde você vai fazer leituras de segunda a sexta-feira, cada dia, se preparando para a ceia, né? Pensando em cada uma, pensando nesse texto aqui. Né? Porque nós, não, como Paulo está dizendo, não podemos nos aproximar da ceia sem fazer esse exercício, né? De exame, de pensar, será que a minha justificação pela fé, o fato de eu ter tido meus pecados perdoados, né? O fato de que Deus vem habitar no meu coração através do Espírito Santo, né? Deus está comigo. Como é que isso está transformando a minha vida? Se essas verdades estão realmente transformando, né? Ou se eu sigo, né, sendo o mesmo sempre, né? E talvez tenha até alguém que chega para mim e diz, mas você não muda mesmo, né? Você não muda mesmo. Ele está falando de pecado, né? E aquele pecado fica lá, né? E é uma bênção de Deus quando alguém chega para você e diz, você não vai mudar? Não está na hora de você mudar? Porque se enquanto a gente não muda também, né, não há como você ser usado, né? E de Deus te dar mais oportunidades, né? De ser usado no reino dele. Então, a ceia é isso, é a oportunidade de eu fazer um exame necessário, né? Se você não tem feito isso regularmente, então você tem, sempre que celebramos a ceia, a oportunidade para fazer isso. Porque é importante, irmãos, é de suma importância isso, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, os irmãos se lembram, né, aquela saída de Israel do Egito em direção à terra prometida, é uma figura da nossa conversão, não é isso? É uma figura do dia em que nós fomos perdoados, fomos alcançados pela graça de Deus e nós deixamos, né, o Egito para trás e agora estamos na encaminhada em direção à terra prometida. É outra figura, além daquela do Adão e de Jesus, né? E o Adão ficando para trás e cada dia o Senhor operando em nós a transformação das nossas vidas para que a gente vai deixando Adão e vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Mas eu preciso estar sempre fazendo esse exame para que me certificar de que de fato isso está acontecendo, né? Eu vou falar um pouquinho mais isso mais adiante, né? Quando retomamos nosso estudo de Romanos. Como é que eu sei que de fato eu fui, né, estou reconciliado com Deus? Como é que eu sei que de fato estou justificado pela fé? Quais são as evidências disso? Quando Israel sai do Egito,
Então, eles estavam indo em direção à terra prometida. Isso significava que o coração deles, a mente deles, o pensamento deles deveria estar nisso, né? Todo o tempo. Mas eu e você sabemos que mal eles puseram o pé no deserto, mal começaram a caminhada, né? E com isso tiveram que lidar com essas coisas, né? De vida nova, de vida transformada, de confiança em Deus, de dependência de Deus, de estar sempre grato a Deus por tudo, sabendo que o Senhor mesmo os havia tirado do Egito, iria caminhar com eles, né? E dava prova disso. De dia tinha uma coluna de nuvem, no outro dia à noite tinha uma coluna de fogo, para mostrar para o povo: olha, eu estou com vocês. Tem até uma evidência visual, né? Então pensem, reflitam sobre aquilo que eu estou fazendo na vida de vocês. Não está fácil, claro, né? Mas isso está determinado a terminar. Aí logo a gente chega lá em Canaã. Mas eu e você sabemos que o pensamento deles, o coração deles, não estava direcionado para aquilo para o qual eles haviam sido libertados, né? Para uma vida de abundância, para uma terra de abundância, né? Na plenitude do cuidado de Deus, da presença de Deus, né? Livres da escravidão. E o que eles pensavam? Eu e você sabemos, né? A Bíblia fala sobre isso. Diz que os judeus, assim como os egípcios, porque alguns egípcios saíram com eles lá, né, do Egito. Alguns estrangeiros saíram com eles. E eles, junto com os judeus, começaram a, como diz o texto, ter grande desejo, né, as coisas que eles tinham antes no Egito, que eles tinham deixado para trás. Mas eles não abriam mão, eles continuavam desejando aquilo. E eles diziam: quem vai, né? A gente aqui, né, está nessa privação, né, sendo cuidado por Deus, é verdade, né? Ele tem provido para nós, né, o maná todo dia. Mas a gente queria aqueles melões lá, né? Queria aqueles pepinos, né? Aquelas cebolas que nós tínhamos lá no Egito, né? E que de alguma forma dava prazer, né, para eles. Mas isso, como eu disse, não estava destinado, irmãos, a durar muito tempo. Logo eles podiam estar em Canaã, mas eles não suportaram esse tempo de prova. Eu leio na minha Bíblia, e você também conhece, que Deus permitiu tudo isso para provar o povo, para conhecer o coração do povo, para saber se o coração do povo estava realmente depositado, confiando sempre no Senhor. Só que não passaram no teste, não passaram na prova. Acho que eu já falei aqui, lendo Romanos, né, com os irmãos, citando até Davi, né? Ele, como era um homem que confiava em Deus, que havia aprendido a confiar em Deus, quando passava por situações difíceis, ele aprendia a lição, e ele no fim, e depois ele dizia: ó, foi bom para mim ter passado por isso. Foi bom. Agora tem gente que passa por isso e nunca aprende. Nunca aprende. Não cresce, não amadurece. Continua, né, na lamentação. Nunca tem essa palavra de gratidão com relação às provas, como Davi teve. Foi bom para mim. Obrigado, Senhor. Se não fosse isso, onde é que eu estaria? Mas depois de ter passado por isso, pude testar, pude provar a minha confiança no Senhor e vi a tua fidelidade, vi a tua misericórdia. Isso é uma palavra para nós, irmãos, não é uma palavra para a gente incrédula.
É uma palavra para quem crê. Para mim e para você. E que você pode aplicar em todas as situações. Todas as situações. As situações pelas quais nós passamos, o que eu passo, é diferente das que você passa. A diferença é que um adulto, né, um idoso, né, passa, é diferente do que um jovem passa. Mas eu lembro algumas das provações, das situações difíceis pelas quais eu passei quando era jovem. E eu louvo a Deus, porque desde jovem eu aprendi algumas coisas sobre confiança em Deus e comecei a aplicar, né? Eu estava já com quase 28 anos, né? Todos os meus amigos de infância, de igreja inclusive, membros de igreja como eu, né? Membros de UPA, naquela época na UPA, né? Departamento de adolescentes, de jovens, já haviam casado. Tinha um deles que já havia casado 3 vezes. E eu solteiro. Mas eu tinha lido na minha Bíblia, aos 25 anos, quando eu tive minha experiência com Deus e de dizer para Deus que eu iria segui-lo, eu havia lido lá que diz que o caminho do Senhor é perfeito. Eu estava solteiro, né? Palavrinha para os que estão solteiros, um ou outro aqui, né? Os que estão ouvindo em casa, né? Não foi por falta de oportunidade para casar, né? Para namorar e casar. Não foi por falta de que não haviam pretendentes, né? Tinha. Mas, no meu coração, falando com Deus, eu sabia que não era. Não havia paz no meu coração, né? Mas eu me fortalecia na palavra que dizia: o caminho do Senhor é perfeito. Se eu continuar confiando, eu sei que não vou cair nessa que alguns dos meus amigos já caíram, né? Já casou 1, 2, como disse, tinha um que casou 3 vezes. E era filho mesmo de igreja, né? Frequentava a escola dominical como eu, né? Eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. Então, o povo de Israel, assim como eu e você, e essas coisas foram registradas, né, a respeito de Israel, diz as Escrituras, para exemplo nosso, não é isso? Para que a gente aprenda com eles. Porque na medida em que eles não passaram no teste, continuaram sendo pessoas ranzinhas, pessoas reclamonas, só via problema em tudo, né? Cadê isso, cadê aquilo, não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. Mas, e o que é que você está vendo? Não está vendo nada de bom? É porque o teste está fazendo de você uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa frustrada, uma pessoa que está tendo tantos desejos que não são os de Deus, mas que você está, né, cultivando e reclamando porque que você ainda não está vendo essas coisas. É uma lição para nós. E isso leva, irmãos, aquilo que o povo de Israel experimentou no deserto, não é? Uma vida cristã enfadonha, uma vida cristã, sabe, monótona, uma vida onde você não vê nada bom acontecendo. Conhece crente assim? Só vê problema. Eu louvo a Deus, eu estou vendo tanta coisa boa acontecendo do meu lado, estou com expectativas tão animadoras, né? Porque minha esperança está em Deus. Estão nas pessoas, não estão na situação atual pela qual estou passando, pela qual eu vivo.
Eu sei e procuro me firmar cada dia no motivo pelo qual Ele me resgatou, no motivo pelo qual Ele me elegeu, me preparou e está me preparando ainda, né? Pelos seus propósitos que Ele tem para a minha vida. Então, irmãos, as situações difíceis pelas quais nós passamos, a gente pode olhar para elas, né, como situações e dar graças por elas, né? Assim como o maná, ele era bom por um tempo, pelo tempo que ele foi dado para cumprir o propósito, porque a intenção de Deus não era dar ração de maná para eles o resto da vida, mas eles iam ter que passar 1 ano e meio no deserto comendo maná. Aí, se passassem no teste, eles iam chegar na terra prometida e lá, você conhece a descrição, né? Leite, mel, uva, coisas, uma terra abundante, né, de recursos. Então, o nosso coração, a nossa mente, né, deve estar buscando e crendo que o Senhor tem um propósito para nós. Tem as lutas, tem as dificuldades, tem. Mas eu preciso confiar que o Senhor cuida de mim e Ele vai me dar, né? Eu vou passar nessa prova e eu vou experimentar aquilo que Deus tem para mim, que eu não teria se não passasse por isso, né? Agora, você sabe que por causa disso, dessa maneira deles encararem a situação, isso levou eles a viver uma vida que não era a vida que Deus tinha para eles, né? As coisas que eles falavam lá no deserto, as coisas que eles fizeram lá no deserto, é coisa de envergonhar, né? E alguma delas você se lembra, né? Das coisas que eles disseram, das coisas que eles falaram, né? Porque não era a intenção de Deus que ali no deserto eles desfrutassem, né? Se alegrassem plenamente, porque Deus disse, olha, é lá em Canaã, é lá na terra prometida que vocês vão se alegrar em tudo que puserem as mãos. Por enquanto vocês têm que passar por essa prova, por isso vocês têm que passar por esse, né, por esse teste, para que o Senhor depois possa abençoar vocês. Mas uma coisa é certa, Deus disse para eles, vocês não podem e não vão poder lá fazer as mesmas coisas que estão fazendo aqui. Não esperem que fazendo as coisas que vocês estão fazendo aqui, nesse tempo de prova, nesse deserto, vocês vão poder continuar fazendo lá. Não. E se vocês insistirem como eles insistiram, vocês vão morrer aqui. Porque esse tipo de gente não entra lá. Está entendendo, irmãos? Então, a gente aprende a viver na presença de Deus, a se alegrar com Deus, né? É agora, é aqui. Porque se a gente não aprender aqui, não tem como desfrutar lá, né? Porque implica em nós criemos de todo o coração que o Senhor está conosco, Ele está nos conduzindo, Ele está presente na nossa vida, não é? Estamos, né, vivendo debaixo dos seus olhos, debaixo dos seus cuidados, e nós precisamos aprender, como diz o escritor, né, de Deuteronômio, capítulo 12, verso 2, onde ele diz, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor. Enquanto viver desse jeito,
você não vai entrar, você não vai experimentar o descanso e aquilo que Deus tem prometido, a herança que Deus tem prometido para você. E pensando nesse versículo, a Escritura aos Hebreus vai dizer: portanto, resta, diz ele, um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. Quando você conhece o descanso de Deus, quando você aprende, e você só vai aprender passando pelas situações, né? De que você pode descansar, você pode confiar. Deus não está permitindo nada disso para destruir a sua vida, pelo contrário. Né? Ele quer que você busque a Ele, né? Que você experimente o descanso, né? Que só Ele pode dar. O que é que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e encontrareis descanso. É incompatível, né? A angústia, a agonia, a raiva, a mágoa, sabe, o ressentimento de tantos crentes, quando passam pelas situações, pelas limitações às vezes que a vida impõe e que o Senhor permite, e que ficam desesperados, ficam agoniados, querem desistir do casamento, querem desistir da vida, querem desistir de tudo. Não dá, né? Não combina essas coisas. Né? Onde não há espaço para alegria, tudo está ruim, né? Tudo está ameaçador, tudo, né? O diabo está caça de mim, ele quer me destruir, ninguém me ama, ninguém me quer. O que é isso? Para com isso. Ainda que seja verdade, o Senhor me acolherá. Né? Mas geralmente isso não é verdade, isso é fantasia da nossa cabeça. Né? Isso é mania de achar que... é mania de perseguição. Né? Achar que está todo mundo atrás de você, só querendo te destruir. E o diabo então nem se fala. Que Deus nos dê, a mim e a você, meus irmãos, essa alegria de entrar no descanso, de entrar nesse repouso do povo de Deus. Né? O povo de Deus descobriu esse descanso, entra no descanso de Deus. Isso significa que nós, para isso, significa que eu e você vamos desistir do direito de fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, de fazer aquilo que parece bem aos nossos olhos, não é? Só isso. Mas significa que precisamos nos submeter à soberania, ao governo do Senhor Jesus. Só vai conhecer como válida, eu e você só vamos poder reconhecer como válida atividades que tenham a origem no Senhor, onde eu possa dizer de todo o coração, o Senhor está me dirigindo nesse sentido. É isso que Ele quer de mim. Aí quando você tem essa consciência, você entra no descanso. Porque agora, fazendo o que Deus me dirigiu para fazer, a responsabilidade do que vai acontecer para frente é dele, não é minha. Eu só estou obedecendo. E Ele vai cuidar de tudo. Às vezes vai parecer que não, mas está. Há um caminho, irmãos, que Deus de antemão preparou
para que andássemos nele. Efésios 2, verso 10. Há um caminho, há um propósito, há uma vida que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nessa direção, nesse caminho. Tem uma brincadeira, uma piada, acho que fazem, né, do senhor, daquele homem agricultor que todo dia de manhã saía e ele dizia: Senhor, me abençoa no meu caminho. Né? Ia para trabalhar. Senhor, abençoa no meu caminho, me abençoa no meu caminho. Aí diz que um dia Deus falou com ele: escuta, por que você, ao invés de ficar pedindo que eu abençoe você no seu caminho, por que você não anda no meu caminho, que já é um caminho abençoado? Anda no meu caminho, você vai ter certeza da minha bênção. Mas a gente não para, né, para pensar e discernir. E a gente sai fazendo, tomando as decisões e ainda tem a cara de pau pedir para que Deus abençoe. Aí Deus diz: mas espera aí, eu vou abençoar uma coisa que eu não pedi para você. Por que eu vou te abençoar? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma outra ordem: só são filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito dele. É isso que você está dizendo, Carlos. Não sou eu que estou dizendo. Romanos, capítulo 8, verso 14. Deus não tem filhos que Ele não dirija. Deus não tem filhos aos quais Ele não guie. Os filhos dele vão sempre ter a direção dele, sempre vão ser guiados por Ele. Que Deus possa abençoar. Eu queria nesta manhã perguntar, né, para você curva sua cabeça aí em oração e você reflita: será que minha vida tem sido guiada realmente pelo Senhor? Ou ando temeroso, ando com medo de algumas ameaças que estão pairando no ar aí, né? Mas eu estou confiante que o Senhor está comigo, Ele tem um propósito para mim em todas as coisas. Eu não vou entrar em parafuso, né? Não vou entrar em desespero, mas vou descansar no Senhor, né? Vou pôr o Senhor à prova, não tem isso que fala, né? O texto diz, né? Eu vou confiar nele, e eu tenho certeza de que não vai me faltar a alegria do Senhor, não vai me faltar o cuidado dele, né? A provisão dele, a bênção dele para a minha vida. Mas é preciso que você se examine, como diz o texto. Examine-se. Veja se, de fato, você está descansando no Senhor, né? Que quando você vem participar da ceia, você está dizendo: Senhor, eu confio na Tua obra, eu descanso naquilo que o Senhor fez por mim, e se o Senhor deu a sua vida por mim, o que mais o Senhor vai negar para mim? Dentro dos seus planos, dentro da tua vontade, dentro dos teus propósitos. Se quando éramos ainda pecadores, Ele deu a sua vida por nós, agora Ele vai nos abandonar? Não é isso que a palavra de Deus diz? Não. Mas você precisa confiar. Você precisa descansar. Mesmo contra a esperança, mesmo que tudo esteja fechado na sua frente, mas eu sigo confiando no Senhor. Esse mar vai se abrir. Convido você então agora a ter um tempo de oração, você e Deus. Fale com Ele agora.